Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitas pessoas vão se identificar, que é a dificuldade de ler a Bíblia. Eu vou compartilhar com vocês 5 dicas que foram muito úteis para mim. Isso eu pratiquei na minha vida e deu super certo, então eu acredito que se você fizer o mesmo, você também vai vencer essa dificuldade, né? Vai ultrapassar mais esse obstáculo. Então, gente, a primeira dica é o seguinte: obrigue-se a ler. Pois é, a leitura da palavra de Deus não é algo que você vai simplesmente dar aquele estalo, tenho que ler a Bíblia. Tenho até dá, mas vou ler a Bíblia é difícil. Não é tão comum como tenho. Porque a gente sabe que a gente tem a obrigação de ler, mas a gente não lê, né? A gente sabe que a gente erra, né? A gente peca por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, mas mesmo assim a gente continua pecando e continua sem conhecer a Deus. Então a gente tem que conhecer a Deus para errar menos, né? Não vai vir nunca essa vontade de ler a Bíblia assim espontaneamente, aquela sede de vontade. Igual eu tô com fome, preciso comer. Não vai acontecer de quero ler a Bíblia, meu espírito tá sedento. Não vai acontecer a princípio. Por quê? Porque nós somos um corpo carnal, somos feitos de carne. E carne tem as suas vontades, né? A gente tem fome, a gente tem frio, a gente tem sede, a gente tem calor. A gente tem uma série de sensações e necessidade. Assim também é com o nosso espírito. A gente tem necessidade de ler a Bíblia, a gente tem necessidade de orar, porém a gente não faz com a mesma frequência na qual a gente come, na qual a gente dorme. A gente não faz com essa mesma frequência. Por quê? O nosso corpo ele fica fortalecido porque nós atendemos às suas vontades, a gente come, a gente bebe, e o nosso espírito a gente não faz o mesmo. Então, o que acontece? Se você não está alimentando o seu espírito, ele fica enfraquecido. Então, ele não tem forças para ganhar da sua carne. Muitas das vezes a gente vai pegar a Bíblia para ler e o nosso sono vence. Simples assim, a gente começa a ler e o sono vem, aquele sono avassalador. Nossa, que sono! A pessoa estava na maior insônia do mundo, mas começou a ler a Bíblia e dormiu. Por quê? Porque o corpo está muito alimentado, mas o espírito não. Então, o seu espírito está muito fraco. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é obrigar-se a ler. Obrigação. É uma questão mesmo de disciplina. Você vai falar, agora eu tenho que ler a Bíblia. 1 capítulo, 2 capítulos, não importa quantos. Mas você tem que criar o hábito. Isso tem que fazer parte da sua rotina. A segunda diquinha é você vai estipular a quantidade da leitura. Não adianta você falar, me obriguei a ler, peguei e li um versículo. Já li por hoje. É claro que um versículo é melhor do que nada, né? Mas, gente, um versículo sem necessidade, né? A gente pode ler muito mais do que isso. O ideal, na minha opinião, que eu botei pra mim, é no mínimo 4 capítulos por dia. Esses 4 capítulos que você vai ler por dia, em um ano você consegue ler a Bíblia toda. Então, acho interessantíssimo você ler 4 capítulos por dia. Milena, não tenho tempo. Não tem problema nenhum. Leia menos. E também acho que no início não é o ideal você começar com 4, porque, gente, se você não está lendo nenhum versículo, é utopia achar que você vai ler 4 capítulos. Lê um capítulo por dia a princípio, porque isso vai te gerar fome e sede de ler mais. Se hoje você vai ler daqui a uma semana, não é suficiente para você, porque você vai querer ler mais. Então, é importante começar com pouco, porque o pouco com Deus é muito, ok? Todos sabem disso. Um capítulo no início. E aí você vai vendo a necessidade e você vai aumentando. Se chegar a 4 capítulos ou mais, gente, será maravilhoso. Se você conseguir ler até mais do que isso, gente, você tá muito bem. Mas no início vamos ser humildes, né? Começar com um capítulozinho e vai aumentando gradativamente, gente. De algo que você consiga manter. Não adianta você criar metas altas se você não vai conseguir nem manter as baixas. É bom você estipular a meta que você consiga cumprir. Gente, outra coisa que acontecia muito comigo, que eu pegava pra ler a Bíblia, eu achava muito difícil. Você tinha que ler com o dicionário bíblico, então pra você ler um capítulo você demorava horas. Então, o que eu pensei? Eu tenho que ter algo que eu entenda com facilidade. Não adianta eu ter que ficar com um dicionário bíblico na mão, a Bíblia na outra, e toda hora eu ter que ficar lá pesquisando o que significa cada palavra, porque tem palavras que não faz parte do nosso cotidiano. É uma linguagem muito formal. Para nossa época, hoje em dia, que usamos uma linguagem muito coloquial, às vezes é difícil da gente entender, às vezes a gente tem que realmente pesquisar para poder saber o real significado daquele texto. O que eu fiz? A terceira dica, então, é o seguinte:
compre uma Bíblia na linguagem de hoje. Ah, Milena, mas não é tão fiel, é diferente, acho que perde um pouco da essência. Gente, pode até perder, mas o que acontece? É melhor você ler e entender do que ler e não entender nada, né? Então eu acho melhor, eu achei, né? Melhor eu pegar uma Bíblia de uma linguagem de hoje, na qual eu lia e entendia facilmente, rápido, assimilava, porque quando você começa a ler algo que se torna muito difícil, você tende a deixar de lado e não ler mais. Eu, pelo menos, sou assim. Pode aí ter gente que gosta de desafio, que não é o meu caso nesse sentido. Eu desisto logo. Então, eu sou sincera. Eu preferi pegar uma Bíblia da linguagem de hoje, ler. Eu criei o meu hábito e consegui manter a frequência daquela quantidade de capítulos que eu estipulei pra mim. Quando eu pegava Bíblias com linguagens mais formais, era mais difícil de eu conseguir assimilar. Então, eu demorava muito mais tempo lendo e que se tornava uma leitura muito cansativa. Primeira vez que você vai ler a Bíblia, pega uma Bíblia na linguagem de hoje, que aí você vai entender com muito mais facilidade. E aí você vai assimilar melhor os textos e assim a leitura vai se tornar bem mais agradável. Leu uma vez a Bíblia todinha na linguagem de hoje, você pega Bíblias com linguagens mais formais e vai pesquisando, vai lendo. Tem coisas que realmente ficam bem diferentes, mas fica bem mais fácil. Então, a quarta diquinha, e não menos importante, antes de ler, ore, peça a Deus para que Ele abra sua mente, faça você entender aquilo com a qual Ele quis passar com aquela mensagem, com aquele texto. Tem umas coisas que a gente não entende muito bem. A unção de Deus, com a abertura dos nossos olhos espirituais, a gente vai ver coisas que vão muito além daquilo que a gente pensou. Porque assim Ele pode falar com você de uma forma que você jamais imaginaria, através de um simples texto que nunca passou pela sua cabeça, Ele pode falar com você. Então é importante você pedir a Ele para ter entendimento na palavra, para Ele fazer com que você assimile aquela história e guarde ela no seu coração, para você não pecar contra Deus, que é o que a Bíblia fala, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você aprender aquela passagem e não esquecer, entendeu? Mesmo que você esqueça como é aquele texto, não é gravar, gente, mas é ter a essência da palavra de Deus no nosso coração. Então é muito importante você orar pedindo a Deus antes de começar a ler, para Ele abrir a sua mente, para te dar entendimento de tudo aquilo que você lê. Porque quanto mais você orar, quanto mais você lê a Bíblia, mais seu espírito vai ser fortalecido. E vencer a vontade da carne vai ser muito mais fácil do que é quando você está com o espírito enfraquecido. Fale com Deus que Ele vai atender o seu pedido, que é muito importante. Peça sede, peça Deus, me dá vontade de ler a tua palavra, de te conhecer, saber quem é o Senhor, porque a gente conhece Deus lendo a palavra dele. E a quinta e última dica é o seguinte: persevere. Você tem que entrar no seu propósito de ler a Bíblia. Você não se propõe todos os dias a trabalhar ou a estudar, que você persevere da mesma forma que você faz para fazer essas atividades, para você perseverar para ler a palavra de Deus, para conhecer a Deus, que é muito importante. Que isso vai fazer, sem dúvida alguma, a sua vida ir para outro patamar. Com certeza, você vai crescer muito lendo a palavra de Deus e conhecendo mais sobre quem é esse maravilhoso. Então é isso, pessoal. Essas são as 5 dicas que eu tinha para dar para vocês. Essas dicas deram certo para mim e eu espero que dê muito certo para vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar aqui embaixo em gostei. Se inscreva no meu canal para você receber notificações sempre que eu enviar um novo vídeo. Deixe aqui nos comentários qual é a sua frequência de leitura bíblica. Se você tem alguma dica para dar para mim também, porque, gente, para crescer eu também quero. Então, se você tem alguma dica aí que dá certo para você na leitura bíblica, que não esteja nessas que eu falei, manda pra mim que eu quero aprender. Sigam-me nas redes sociais, facebook.com/MileniaNascimentoblog, Instagram, MileniaNascimento_, tudo com Y2L, gente, como sempre. Fiquem com Deus, um grande beijo e tchau, tchau!